Começar lendo a Bíblia em Lucas capítulo 19. Se você trouxe sua Bíblia no seu celular, ou no seu livro, ou talvez num tablet que você usa, mas você pode abrir comigo Lucas capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o 10, do verso 1 até o 10, e depois vamos adentrar na nossa mensagem hoje aqui. Lucas capítulo 19 diz assim, verso 1: Chegando Jesus a Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, vou contar até 3, fala comigo Zaqueu, 1, 2, 3, Zaqueu. Chefe dos publicanos, ele era um líder de cobradores de impostos, buscava ver quem Jesus era. Todavia, sendo ele de pequena estatura, parece que ele era baixinho, não conseguia, devido à afluência da grande multidão. Verso 4: Por esse motivo correu adiante da multidão e subiu numa árvore para observar a Jesus, se ele por ali passaria. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu. Mais uma vez, você pode dizer comigo, 1, 2, 3, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que estavam ali começaram a murmurar, estavam murmurando. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Então Zaqueu tomou a palavra, ele se manifesta e diz: Eis que metade dos bens, Senhor, estou agora doando aos pobres, e se alguém eu extorquir na minha vida alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve grande salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode dizer comigo: Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O tema da minha mensagem hoje é um encontro que muda a nossa vida. Um encontro que muda a nossa vida. Você oraria mais uma vez comigo? Feche seus olhos. Querido Jesus, obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Jesus, porque tu estás aqui. Cada um aqui é importante, mas tem uma pessoa aqui mais importante, é você, Jesus. Tu és a pessoa mais importante desse lugar, tu és a pessoa mais honrada nesse lugar. Nós te damos toda a honra, toda a glória. A gente veio aqui, Deus, não para ouvir uma mensagem, a gente veio aqui para o Senhor ministrar e tocar os nossos corações. Então eu te peço que agora, os próximos minutos que nós vamos estar aqui, toda a mente que está aqui possa se concentrar, toda a mente que está aqui possa se abrir para receber a tua palavra. Obrigado, Jesus, porque tu és bom e que a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, porque tu estás aqui. Você pode dizer amém bem alto comigo? Amém. Vamos lá. O sonho da minha vida sempre foi passar direto, sempre foi passar direto. Os alunos que sentavam no fundão sabem do que eu estou falando. Se você não passava direto, você tinha apenas um destino: exame, prova final, provão, recuperação, como você quiser chamar. Mas o sonho, não só meu, como daqueles colegas meus, sempre era conseguir em algum semestre ou algum ano passar direto, porque quem passava direto desfrutava de algumas coisas. Como quais, Mateus? Férias mais cedo. Enquanto todos estavam indo para as férias, você estava onde? Estudando, porque você não havia conseguido passar direto. Pessoas que passavam direto desfrutavam de um outro privilégio. Como qual? Se estressava muito menos. Acredite, você está à beira da reprovação, é muito pesado. Você apenas saber: se eu reprovar essa prova, acabou. Pessoas que passavam direto não caíam no chavão dos burrões, eram considerados inteligentes. Meu sonho sempre foi passar direto.
Eu estudei basicamente em 3 instituições na minha vida. Nunca fui o cara que pipoquei muito entre colégios, mas desde o pré, primário, ensino fundamental, segundo grau, faculdade, acredite se quiser, até umas matérias na pós-graduação arrisquei. Obrigado. Pode falar essas coisas, a gente parece menos burro. Mas eu estava fazendo um cálculo alguns dias atrás, eu estava pensando, eu investi mais de 18 anos da minha vida estudando, e a maioria delas, ou para não dizer 99%, eu nunca passei direto. Sempre me perseguia, era um demonião aquele exame final. Quando eu achava que ia, na 3ª série eu tinha melhorado, na 2ª eu passei por misericórdia. A professora chamou a mãe lá em casa e falou: o menino aqui em matemática foi bem, mas em português, rapaz, escreveu casa com Z. Mãe, você que sabe o que a gente faz com o menino. Mãe, passa a prova. A mãe olhou para mim e falou: a prova, mãe, a prova. Passei por misericórdia na 3ª, parece que eu dei um trem. Quem já deu um trem na vida aí? Você estava meio assim, meio coronado, dá um trem. Você me deu um trem, e eu fui bem, até rimou. Mas quando faltava 3 semanas para a aula, você já viu aquela frase que o orgulho precede a queda? Eu falei: já estou aprovado, já passei. Pois bem no dia que eu decidi não ir na aula, achando que estava aprovado, a professora me inventou uma prova, e eu faltei e fui para o provão de novo. Parece que era apenas parte disso. Agora eu não sei como é que funciona o sistema educacional hoje, confesso para ti, estou desatualizado e não tentei saber como está. Mas uma coisa era certa: se você durante o seu ano ou o seu semestre, você não alcançava durante aquele tempo letivo a média, você ia para o exame final. Mas, se nem no exame final você conseguia, quantos aqui já viveram algo chamado segunda época? Só os burrões. Mateus, abaixa a mão agora. Eu era o the best em segunda época. Uma vez eu dizia, o cara que inventou segunda época, eu precisava encontrar esse cara e dar um prêmio para ele, eu quero dar um abraço nele. Eu não vou abrir meu coração aqui, mas teve uma vez que a gente chegou a fazer 3ª época, irmão. Não é o meu foco entrar nisso, porque cada vez que eu conto isso eu me sinto mais burro aqui nesse momento. Eu te sinto me olhando assim com um olhar mais desprezível. Mas a gente fez física, todos odeiam. Mas a segunda época, volte para a segunda época. A segunda época era a segunda chance de tudo. Se tudo deu errado, tinha a segunda. Olhe para alguém perto de você, tinha a segunda época para ti, diga para alguém. Ali era tudo ou nada, ali o coração acelerava, porque você sabia, rapaz, nós já reprovamos durante o ano, agora nós fomos para o exame e levamos choque, e agora a gente está na 3ª chance aqui, que é a última coisa, a segunda época. Se a gente se der mal, a gente reprova, perde o ano inteiro, e só quem já reprovou sabe a sensação de todos os teus amigos passando, postando a hashtag partiu praia, e você partiu estudar a segunda época. Até a minha faculdade eu nunca conhecia reprovação, mas quando eu entrei na faculdade eu reprovei com força. Parece que tudo que eu não reprovei na minha vida, eu falei, rapaz, quer reprovar? Ali eu descobri quão ruim é. Por causa disso, eu atrasei um ano em me formar. Triste dia foi quando todo mundo postava aquela foto no Instagram, partiu formatura, é nóis, hoje a sucesso, e eu partiu e faculdade de novo, partiu estudar de novo, coisa ruim. Mas a segunda época, gente, era a segunda chance, e eu descubro que todos nós na nossa vida, em algum tempo, não conseguimos alcançar o pé onde gostaríamos de ter alcançado, mas Jesus, Deus é um Deus de segundas chances. Deixe-me falar para você hoje,
Ninguém aqui tem um passado tão quebrado, capaz de fazer com que Deus não consiga ainda escrever uma história brilhante a respeito do seu futuro. Ninguém aqui, gente, pecou tanto que até o diabo ficou com ciúme de você. Não, esse rapaz peca mais que eu. Nossa, preciso ser que nem ele, o diabo falou. Ninguém aqui pecou tanto e ficou tão sujo, que Deus não seja capaz de torná-lo limpo e santo novamente. Ninguém aqui, gente, errou tanto na vida, capaz que Deus não possa fazer da sua vida ainda um acerto. Você sabe, Deus é especialista em pegar pessoas quebradas e reconstruí-las. Deus é especialista em transformar corações duros de pedra em corações de carne. Deus pega um pecador e transforma em uma pessoa santa. Apenas um momento, apenas um encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, tem o poder de nos mudar para sempre. Quantos podem dizer um amém aqui? A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que foram transformadas por Deus, pessoas muito pecadoras, pessoas péssimas, com um coração terrível, com muitos erros, com muitos pecados, mas quando tiveram um encontro com Jesus, tiveram uma segunda chance. Quando tiveram um encontro com Jesus, a vida delas foi transformada naquele instante. Nós temos tantas histórias, mas uma das histórias preferidas minhas, de transformação, do poder que Jesus tem para transformar, é um cara chamado Zaqueu. Você pode dizer comigo Zaqueu? www.zaqueu.com.br nos conta um pouquinho da sua biografia, mas eu gostaria que você apenas visse um pouquinho de quem esse cara sugestiona. Uma vida luxuosa. Zaqueu compra uma casa na frente do mar da Galileia, e ele agora tem um iate, que ele ama nos dias de verão, encher de mulheres e abrir um champanhe Chandon. Zaqueu se apavorou, hein? Zaqueu é o tipo de cara que gosta de ir para as baladas, ir para um camarote, ama ter uma mulher em cada braço. Zaqueu se torna um cara muito rico. A Bíblia fala que ele era baixinho, mas não se engane, esse cara era muito temido. Ele era de pequena estatura, mas não se engane, ele era forte, ele levantava pelo menos 100 quilos no supino. Zaqueu amava ostentar seu relógio Rolex nas redes sociais e vestir suas roupas da marca Vogue. Aquele tempo é uma coisa tão interessante, que o Império Romano, ele veio e passou a exercer governo sobre a nação de Israel, sobre os judeus. Zaqueu é um judeu, mas Zaqueu começa a trabalhar para o Império Romano. Agora Zaqueu é um judeu a serviço do Império Romano. Ele é o líder de uma quadrilha de cobradores de impostos que extorquem pessoas e arrebenta velhinhas indefesas como a tia Adela. Ele leva o dinheiro dessas pessoas e por causa disso Zaqueu se torna muito rico. Ele cobrava um imposto indevido do que precisava cobrar. Zaqueu é um cara de péssima reputação, ninguém gosta de Zaqueu, mas eu acho que Zaqueu não se importa com isso. A propósito,
Zaqueu sempre está nas capas de revista, seguido pelos paparazzis, e ele simplesmente ama a vida que ele leva. Esse cara ama um tapete vermelho, ele ama quando os holofotes estão brilhando sobre ele. Ele tem a sua conta no Instagram muito badalada, com 20 milhões de seguidores. Zaqueu pouco se importa que as pessoas não gostam dele, ele simplesmente vive a sua vida. Em algum instante, Jesus está passando por a cidade de Jericó, passando por Jericó, e a Bíblia apenas nos diz que existia uma grande multidão naquele lugar. Todas as pessoas estão indo em direção a Jesus, e sinceramente falando, eu acho que Zaqueu não estava um pouco interessado em saber sobre Jesus. Zaqueu, lembre, esse cara ama uma muvuca, esse cara ama estar num lugar onde existe bastante barulho e gente. Mas o simples fato é que Zaqueu, ele pensa: quem será que esse cara, que é mais famoso do que eu, Jesus, esse cara está apavorando muito mais do que eu, qual será que é o look que esse cara está vestindo, que todo mundo quer tirar selfies com ele? Eu não consigo vê-lo muito bem, eu sou de pequena estatura, então, aqui tem uma árvore, eu vou subir nessa árvore, e talvez aqui de cima, eu consiga enxergar ele ali. Esse é o primeiro momento que eu descubro que Zaqueu é uma figura perfeita de quem eu sou. Zaqueu é uma figura perfeita de alguém que é pequeno, alguém de tanta limitação, alguém que não conseguia ver coisas por causa do tamanho pequeno dele. Você já notou o quão pequeno a gente é nessa vida? O quão frágil, o quão sensível a gente é, o quão limitado. Nós amamos tão pouco, nós às vezes não conseguimos ver nada mais além do que nós mesmos. Zaqueu simplesmente é tão pequeno, é tão frágil. Eu acho que eu sou uma figura perfeita de quem Zaqueu é, das dificuldades, das lutas. Zaqueu, ele é pequeno, mas Zaqueu, ele diz: eu vou subir nessa árvore. Steve Jobs, criador da marca Apple, quando estava nos últimos dias da sua vida, morrendo com um câncer terminal, ele declarou uma frase: pois bem, agora eu tenho todo o dinheiro que alguém gostaria de ter no mundo, mas eu não posso nem usá-lo todo para conseguir comprar sequer um dia mais da minha vida. Você descobriu quão frágil eu e você somos? Zaqueu é tão pequeno, e isso parece que nós também somos tão pequeninhos. Zaqueu, ele sobe naquela árvore, e algo interessante é que Zaqueu e Jesus nunca haviam se conhecido. Zaqueu não seguia Jesus no Instagram, e Jesus também não seguia Zaqueu. A propósito, Jesus no Instagram só seguiu duas pessoas, Deus e o Espírito Santo. Jesus não era bom em seguir homens, Jesus seguia Deus. Mas o fato mais interessante é que Jesus, ele conhecia tudo sobre esse homem chamado Zaqueu. Jesus conhecia o seu caráter, Jesus sabia a respeito dele, Jesus sabia onde ele andava e onde ele estava, e o mais incrível, Jesus sabia até o próprio nome de Zaqueu. Dizem que não existe nada mais doce aos ouvidos humanos do que ouvir com ternura o seu próprio nome ser dito. De maneira que Jesus não conhecia Zaqueu, nenhum conhecia um a outro, mas naquele momento eu descubro que Jesus chama Zaqueu pelo nome. João capítulo 15 fala: não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi cada um de vocês. O simples fato que, da mesma maneira que Jesus conhecia o nome de Zaqueu, Jesus conhece o nome de cada um de nós aqui. Jesus, ele conhece a gente pelo nome, por cada detalhe da nossa vida. Mateus, mas calma aí, Zaqueu não é o tipo de homem que Jesus deveria conhecer. Ele extorque velhinhas indefesas como a tia dele, ele é um traidor e um ladrão. Jesus ainda o amava,
Jesus o chama pelo nome. Mesmo Zaqueu sendo um homem terrível, um homem pecador, Jesus ainda se importava com ele. Jesus está passando, Zaqueu está na árvore, e parece que ele põe o seu óculos e diz: maneiro, dá de ver o cara daqui, dá para mim até fazer uma live aqui de cima. Mas quando Jesus se aproxima da árvore, Jesus para e Jesus diz: Zaqueu, desce da árvore. Diga para alguém perto de você, diga: desça da árvore. Zaqueu subiu numa árvore na tentativa de ver Jesus, e ele pensou que se ele subisse naquela árvore, Jesus o reconheceria, Jesus veria ele. Muitos têm a ideia que a razão por que Jesus enxergou Zaqueu foi porque ele subiu numa árvore. Muitos têm a ideia, Zaqueu estava naquela árvore, então Jesus o notou, mas eu quero dizer para você que não. Quando Jesus chega na árvore, Jesus fala: Zaqueu, desça daí. Quem mandou você subir nessa árvore? Esse é o momento que eu descubro que muitas vezes na nossa vida a gente tenta subir em árvores. A gente tenta fazer na nossa vida algumas coisas com a nossa própria força, do nosso próprio jeito. Não é pela minha força ou pelo meu mérito que eu recebo o amor de Jesus. Você já descobriu o quão falho, o quão pecador nós somos? Mas Ele nos ama simplesmente porque Ele nos ama. Zaqueu, desça daí, você não precisa fazer isso, eu já conheço o seu nome, eu já amo você, Zaqueu. Quantas vezes nós tentamos subir em árvores da nossa vida? Quantas vezes nós tentamos nos sentir aceitos, até mesmo por Deus, através de coisas que nós fazemos, quando na verdade nós já somos chamados filhos e filhas de Deus, nós já temos o amor do Pai sobre a nossa vida. Zaqueu, desça dessa árvore. A nossa tentativa muitas vezes de subir em árvores, praticarmos uma religião, subir em árvores. Eu já vi pessoas subirem o Morro da Cruz de joelho, pensando que chamariam a atenção de Deus, tentando subir em árvores. Pessoas fazendo caridade, pensando que se você fizesse aquela caridade, então Deus te olharia. Ótimo você fazer, mas você consegue entender que não são as nossas atitudes de autojustiça que fazem Deus nos amar, porque nós já somos amados, já temos a aceitação de Deus Pai sobre a nossa vida. Zaqueu, desça da árvore, porque você não pode fazer nada para que eu te ame mais, você não pode fazer menos porque eu te ame menos. Eu já te amo, Zaqueu. Esse é o fato que eu descubro, que às vezes a gente tenta subir nas árvores da nossa vida. A razão porque muitas vezes nós tentamos subir em árvores é porque a gente acha que sempre tem um pior que a gente. E deixa-me falar para você, sempre tem um pior que você. Você se lembra quando você estava, volte a seus tempos de colégio, quando você tirava uma nota baixa, você tirava 2, você pensava: me ralei. Aí você perguntava para o outro: quantos tirou? 1,5. Eu: opa. Você? Zerei. Opa. E você? 2 também? Estou bem. Quando nós temos a tendência de ver pessoas piores que a gente acha já que nós não somos tão maus assim. Eu descobri pessoas que até fizeram uma categoria de pecado na vida delas. Elas classificaram pecadinho, pecado e pecadão. Pecado nível pequeno, pecado nível médio, pecado nível grande. E muitas vezes a gente se refere para pessoas: se Deus dá jeito naquele lá, dá em qualquer um. Aquele lá, se converter, é um milagre. Às vezes apenas olhamos pessoas mais presas no pecado, mas na verdade Jesus não mede por pequeno ou grande pecado. A Bíblia fala que quem peca num ponto da lei, peca em todos. Eu descubro dentro da minha própria vida o quanto eu preciso de Jesus, o quão pecador eu sou, o quão eu sou como Zaqueu, pequeno, e quantas vezes eu tento subir em árvores para tentar me sentir um pouco mais amado por Deus, ou tentar me sentir um pouco melhor comigo mesmo. Eu acho que isso que eu fiz agora aliviou um pouco a minha pena. Eu acho que essa atitude boa que eu tive agora, eu tive péssimas atitudes no mês passado,
mas esse mês eu acho que eu tive boas atitudes, eu acho que Deus está um pouco menos bravo comigo. A tentativa de autojustificação é tentar subir em árvores, mas Jesus diz para Zaqueu: desça daí. Alguém diga comigo: desça daí agora. Esse é o momento que Jesus diz: Zaqueu, eu quero ir para a sua casa, eu quero ir para a sua casa. Jesus disse para Zaqueu que queria entrar na casa dele. Zaqueu poderia ter dito: Jesus, lá em casa não, lá em casa está cheio de pôsteres de mulher pelada, lá em casa, Jesus, todos os meus discos tocam funk do Tigrão. Jesus acha que lá em casa não é um bom lugar para ir. Vamos até a padaria tomar um café, Jesus. Mas o simples fato é que Jesus diz: Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Quando Jesus fala aqui que entrar na sua casa, eu acho que Jesus está dizendo: Zaqueu, eu quero entrar na sua vida, e não apenas na superfície dela, mas eu quero entrar num lugar de intimidade, onde eu consiga te tocar, Zaqueu. Deixa-me perguntar algo para você: o quão você deixa Jesus entrar na sua vida? O quão você deixa Jesus transformar de fato seu coração? Talvez você diga: eu deixo Jesus entrar até aqui, eu deixo Jesus vir até aqui, mas por favor, Jesus, aqui bem dentro da minha casa, fique no portão. Isso aqui eu acho que não, Jesus. Está um bacana o colar da minha mãe aqui, se ela ver, estou morto. Às vezes nós apenas deixamos Jesus, mas Zaqueu, ele diz: minha vida é arrebentada, eu sei quem eu sou, mas quer saber, Jesus, eu não tenho medo de te levar para dentro da minha vida, para dentro da minha casa. Zaqueu leva Jesus para dentro de casa. Esse é o momento que eu descubro que viver com Deus não funciona apenas levar Jesus para dar voltinhas, mas viver com Deus significa levar Jesus para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, e simplesmente dizer: eu quero que você entre na minha vida. Eu não posso apenas dar voltinhas com Deus, ou eu levo Jesus para casa ou eu não levo. Isso é apenas uma decisão. Mas o mais incrível é que Zaqueu vai deixar Jesus entrar na sua vida de intimidade. Eu acho que Zaqueu sabe o quão errado ele é. Por mais que ele não se preocupa com a opinião das pessoas, mas ele sabe: todos os meus negócios são ilícitos. Quem sabe se Jesus entrar no meu escritório e ver a minha contabilidade, ele verá que eu cobrei impostos a mais do que deveria cobrar de velhinhas indefesas como a tia Adela. Ninguém atura pessoas passando, pessoas indefesas para trás. Se dizem mesmo que Jesus é esse cara chamado Filho de Deus, ele é tão santo, ele é tão puro, ele é tão verdadeiro. Eu acho que eu posso ter um problema, com ele. Mas Zaqueu, ele tem a ousadia e a coragem, que a Bíblia diz que ele desce depressa. Eu acho que isso diz algo para a gente. Ele não oscila na decisão dele, ele apenas diz: Jesus, vamos para minha casa, porque independente de como está a minha vida, eu quero que você entre dentro da minha vida. Zaqueu vai para casa e leva Jesus junto com ele. Alguns começam a criticar Jesus. Você sabe o que as pessoas começam a dizer? A Bíblia fala que todos começaram a murmurar. Murmure para alguém pertinho de você: aquele ali é pecador, aquele ali é safado, aquele ali sem vergonha, aquele ali traiu a outra, aquele ali. Murmura! Você já viu pessoas murmurando? Só vai na casa da sua sogra. Estou brincando. Ele não fez isso, eu falei para você não casar com esse rapaz. Todos começam a murmurar e dizer: esse Jesus também não presta. Esse Jesus está andando com o pior homem que existe aqui na região da Mures. Não tem ninguém tão caco como ele. E Jesus está indo dormir na casa dele. Jesus vai ver Netflix do lado de um homem pecador. Esse Jesus também. Você sabe qual é o apelido que deram para Jesus nesse momento? Jesus ficou conhecido como o amigo dos pecadores. As pessoas começam a criticar Jesus.
As pessoas começam a falar mal de Jesus naquele exato momento, mas Jesus ele declara: eu vim para salvar aquele que estava perdido. Jesus amava Zaqueu, assim como ele ama cada um de nós. Jesus não amava o pecado de Zaqueu, Jesus não concordava com aquilo que ele fazia, porque Deus, ele não ama o nosso pecado, mas ele ama o pecador. Deus é santo e ele não pode estar onde existe pecado, mas Deus ama o pecador. Jesus vai para a casa do homem de pior reputação. Assim Deus também faz conosco. Ele entra na nossa casa para nos amar e o amor dele nos muda. Criticaram Jesus, começaram a falar mal dele. Jesus, amigo dos pecadores. Você sabe o quantas críticas eu recebo por fazer loucuras como essa? Me chamam de endemoniado na cidade. Esse tempo eu estava na rede social e um falou para mim assim: você é o anticristo. E eu respondi embaixo: então tu é a besta. O quanto falam às vezes, essa igreja é uma igreja de pecadores, mas a Bíblia fala que Jesus veio para salvar os pecadores, pessoas que talvez nunca entraram numa igreja. E não tem problema se a gente abrir mão até da nossa própria reputação para fazer um vídeo ridículo numa moto que eu nem sei andar, para tentar falar que Jesus ama você e Jesus quer mudar a sua vida, que Jesus tem o poder de pegar a pior história e transformar numa linda história na sua presença. Algum tempo atrás eu estava vendo os stories que marcavam na nossa igreja, da Revo Church, e um em particular me chamou muita atenção, porque o cara estava filmando e dizendo: então, estou entrando aqui na igreja Revo Church, e aí tocava a música e o cara cantava: te vejo amanhã, te pego amanhã, dança pro Tigrão. E eu olhei: que música é essa? Então, estou entrando aqui na igreja, te vejo amanhã com o Tigrão. Eu falei: meu Deus. Algum tempo atrás, a gente saiu de um culto abençoado desse, um cara mandou uma mensagem: pastor, estamos juntos, foi bom o culto hoje. Eu falei: que bom, querido, que Deus te abençoou, bora tomar uma gelada comigo. Eu acho que você é ousado, convidou o pastor. Querida, eu não me importo com pessoas que ainda não têm revelação de Jesus, mas simplesmente eu acho que Jesus está estendendo as mãos para salvar essas pessoas, estendendo as mãos para... Jesus veio para os pecadores. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Começaram a criticar Jesus e dizer: quem é esse Jesus que vai para a casa de pecadores, de homens como Zaqueu? Eu não quero pregar para você aqui o que você deve fazer e o que você não deve. Você sabia que muitas pessoas verem a Bíblia, o livro mais extraordinário que existe nesse mundo, que é a palavra de Deus, como apenas um livro de coisas que você pode fazer e coisas que você não deveria fazer? Eu não quero pregar para você coisas que você deveria fazer ou não deveria. Eu não vou pregar para você lugares que você deveria ir e lugares que você não deveria ir. O que eu quero apenas, querido, mostrar para você o quanto esse Jesus ama você, e que seria uma loucura você trocar o amor dele por uma noite de falsa diversão. Seria uma loucura você trocar o amor dele por um minuto de prazer. Seria uma loucura você trocar um amor certo por algo incerto dessa vida. O amor de Jesus por nós é tão grande. Zaqueu, em apenas um instante, ele diz assim: eu vou mudar tudo. Ele toma a palavra e ele diz: Jesus, eu vou mudar tudo. Abre parênteses aqui. Nós não sabemos o que Jesus conversou com ele, nós não sabemos o que rolou, mas eu tenho uma certeza para você: o que mudou Zaqueu não foi o julgamento de Jesus sobre ele, mas foi o seu amor sobre a sua vida. Zaqueu, em apenas um instante, ele diz: metade dos meus bens, de toda a minha riqueza,
hoje eu estou dando para os pobres. E quer saber, Jesus? Se eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu acho que ele já está se denunciando aqui. Ele sabe que roubou. Ele está dizendo: as velhinhas indefesas como a tia dela, eu vou restituir 4 vezes mais. Nós não sabemos que Jesus fala com Zaqueu, mas nós sabemos que apenas um momento, apenas um encontro que alguém tem com Jesus, a sua vida é mudada para sempre. O que faz Zaqueu querer mudar de vida? O que faz Zaqueu querer largar sua vidinha de balada, sua vidinha de status? Mais que isso, mafioso durão, louco por dinheiro, está indo à falência, e agora ele nem sequer se preocupa, porque ele encontrou a única coisa certa, a única coisa que tem razão para existir nesse mundo, que é viver para a glória de Jesus. Isso nos faz querer viver uma vida de obediência ao Senhor, uma vida que agrada ao Senhor, onde as coisas que agradam ao Senhor passam a me agradar, e as coisas que desagradam ao Senhor também passam a me desagradar. É o amor de Jesus que muda para sempre a nossa vida. Eu recordo quando a gente estava quase entrando na adolescência, a gente gostava de jogar futebol na garagem do prédio onde a gente morava. Já haviam tentado pintar as garagens por 5 vezes, e as paredes sempre estavam sujas, porque nós chutávamos a bola suja, e sempre tinha as marcas da bola. Meu pai havia prometido para mim, para a última vez: se mais uma vez você jogar bola aí, cabeças rolarão. Existiam muitos moradores no prédio que queriam o nosso couro. A propósito, eles pagavam para pintar, e 3 semanas de novo, a parede branquinha estava toda pretinha. Aquele dia, eu prometo para você, a gente tentou achar um outro campo, e não tinha vaga. Eu com mais 3 amigos, a gente falou: não tem como ficar sem nosso futebol. O que a gente vai fazer a tarde inteira? Vamos jogar, ninguém vai ver nós. A gente nem tinha o time completo, a gente estava apenas em 4, então a gente decidiu jogar algo chamado 5 dentro, 5 fora. Capaz? Se você chutava na trave direita ou esquerda e entrava, valia 5 gols. Se você fazia o carioca, que era na trave de cima, valia 10 gols. Se tu fazia o que batia nas duas, não sei qual é. Paulista? Acho que não. Valia 20 gols. A gente estava jogando aquilo, e aquilo era meados da Copa de 94, quando o Romário estava em alta, e eu queria ser o Romário. Você lembra qual era a frase que o Romário falou numa entrevista da Copa de 94, quando o entrevistador foi perguntar para ele: Romário, como você se sente nessa Copa de 94? Ele falou: me sinto bem. Quando eu nasci, Deus olhou para a terra e disse: baixinho, desce e arrasa. E eu acho que eu estava com aquela síndrome Romário, porque eu dizia: eu sou Romário. Eu ia bater aquela bola parada, era como um pênalti, e eu pensei, eu mirei, falei: vou, Romário, cobrança, Bebeto. Quando eu fui bater aquela bola, eu bati, isso, Romário. A bola foi, fez o gol. Só tem um problema: pegou na lâmpada, e a lâmpada fluorescente caiu em cima de um chevette. Aquela época tinha 2 tipos de pintura de carro, hoje eu não sei como é que está mais, mas tinha a pintura normal e a pintura metálica. A metálica era caro, aquele Chevas desgraçado era pintura metálica. Quando a gente olhou aquele negócio, eu gritei: ninguém corre, todo mundo fica parado. O meu irmão cagueta saiu correndo desesperado e subiu para minha casa. Eu falei para os outros: fica aqui, vamos limpar a parada, mas não temos vassoura, com a língua, vamos limpar isso aqui, moçada, vamos limpar esse carro, vamos esconder esses cacos dessa lâmpada, e ninguém vai ficar sabendo que foi a gente. A gente estava naquele serviço 007, Missão Impossível, Missão Secreta, limpando aquele negócio, e daqui a pouco a zeladora do prédio chegou e falou: por que teu irmão subiu correndo? Eu falei: não sei.
Querido, quando alguém faz alguma coisa errada, dá para saber, ou não é? Ela falou, vocês estão com uma cara meio disfarçada. Eu falei, imagina, nunca. Ela olhou, a gente tinha quase terminado de limpar, mas não tinha dado tempo por um pouquinho. Ela falou, o que é essas coisas brancas, esses cacos brancos? Já estava aí. Ela começou a olhar, conhecendo a laia que ela estava lidando. E ela olhou, e esse carro aqui? Naquele momento o cara falou, pode ficar tranquilo, moçada, se você me pagar certinho, eu vou mandar arrumar e eu não conto para o teu pai. Eu falei, mas que cara, gente boa. Quando eu cheguei em casa, eu estava ali vendo minha TVzinha, né? Eu me lembro que o pai entrou em casa, e o pai falou assim, Mateus, queria dar uma conversada contigo. Eu sabia que aquele desgraçado tinha contado. Tinha tantas coisas que o pai podia falar. O pai sempre vai ter uma resenha com nós, rapaziada. Vou falar para você, você é pai, converse com seus filhos adolescentes. Se você não ensina, cara, o mundo ensina. E o mundo ensina diferente do que Deus fala para ensinar. Pais viram o médico para ter uma resenha com nós. Falei assim, moçada, como é que vocês estão? Vocês estão bonitinhos ou estão feinhos? Vocês estão comportadinhos ou estão demoinhos, né? O pai vai ter resenha com nós direto. Eu sabia, galera, eu sabia que ele ia querer assunto. Alguma vez você já sabia que era aquilo? Pai, então, Mateus, eu preciso falar com você. Aconteceu um episódio ali na garagem, né? Eu falei, filho da mãe, que desgraçado. Comecei a murmurar, né? Vai ver, safado falou que não ia falar. Isso até hoje não me desceu aqui, gente. Tá aqui, vou encontrar esse cara, tô brincando. Naquele momento, o pai falou para mim, Mateus, eu não falei para vocês que eu não queria mais que vocês jogassem bola ali. Por que vocês desobedeceram? Por que você desobedeceu? A gente tinha uma estratégia, a gente já começava a chorar no início. Eu falei, eu errei, é verdade. Querido, eu estava esperando tomar uma camaçada de pau. A gente sempre apanhou lá em casa, cara. A gente apanhou, eu vou falar para você, quase todo dia a gente apanhava. E eu acho, vou falar uma coisa para você, a Bíblia fala que quem não corrige não ama, que o filho que cresce sem correção é bastardo. Por exemplo, se tu tem filhos pequenos, corrija eles. Se tu amas, tu vai corrigir. Não caia no erro de achar, meu filho é um anjinho aqui para tu, ó. Espera ele crescer. Eu apanhei demais, cara. Eu vou falar uma coisa para você aqui, se eu tivesse apanhado mais, eu era um pouquinho menos pior. A gente estava acostumado, cara. Eu falei, tá bom, pai, eu errei, eu nunca mais vou jogar bola, eu estou pronto para o que der e vier. Como que vai ser essa surra hoje? Gente, eu estava pensando, será que ele vai tirar a calça? Será que vai abaixar a cueca? Será que vai ser com vara? O pai tinha um arsenal de varas lá em casa. Várias vezes eu e meu irmão fazíamos uma missão secreta. Quando eles não estavam, nós vamos subir no guarda-roupa, porque nós sabíamos onde eles guardavam as varas, nós quebrava todas elas. O que aconteceu com as varas? Ando andando por aí, não sei. Mas tinha uma irmãzinha da igreja, mãe velhinha, já minha senhora. Várias vezes ela ia visitar minha mãe, ela dizia, pastora, vim aqui te visitar, eu trouxe um presente para você, trouxe umas varas de marmelo. Eu falava, que isso? Que isso? Na casa dela tinha uma vara de marmelo e minha mãe pedia para ela trazer vara. E ela trazia com um sorriso. Eu falava, como o diabo se manifesta? Você sabe que o teu sorriso é a minha tristeza. Porque nós apanhava demais. Eu pensei, hoje eu vou perder minha cabeça. O pai tinha me prometido que a próxima que nós jogasse, o couro ia comer, a salsicha ia esquentar, o abutiá ia enlouquecer. Nós sabíamos, gente, que a coisa ia ficar feia. Eu falei, pai, estou pronto, quer que eu já me vire? Pior tragédia de você apanhar não é você apanhar, é quando o pai dizer para você, senta lá na cama e me espera. Cara, te consumia por dentro, mano, porque você ficava viradinho assim, ó, como um cordeiro pronto a ser matadouro. Várias vezes o pai falou, abaixa a calça e me espera. Eu falei, não, querida, que era tortura para a alma. Eu falei, pai, você já quer que eu vá ali e fique esperando? O pai falou, não, Mateus, hoje eu não vou te corrigir. Eu falei, não. Ele falou, hoje eu não vou te surrar. Você me desobedeceu,
eu fiquei chateado contigo por isso, mas eu quero dizer para você que o Pai te ama, e eu quero dar uma segunda chance para você hoje. Próxima vez me obedeça, você não precisa pagar o carro dele, eu vou pagar, eu já paguei, inclusive, meu pai falou, mas eu quero que você nunca mais me desobedeça. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, a última vez que nós jogamos bola naquela garagem, foi aquela vez que quebramos a lâmpada, nunca mais a gente desobedeceu. Aquela atitude de amor que meu pai teve, não que correção não tinha amor, mas aquela atitude de mostrar misericórdia, a graça dele por mim, aquilo foi tão grande, que anos ele dizendo, não jogue, que não resolveu apenas uma atitude em dizer, Mateus, eu te amo, me obedeça, porque é o melhor para ti, fez com que a gente respondesse ao Senhor. Apenas um momento de Jesus amando Zaqueu é o suficiente para ele dizer, Jesus, eu não quero mais essa vida de pecado, eu não quero mais essa vida de mau caráter, eu não quero mais essa vida, levar essa vida que eu sei que não é a vida que o Senhor tem para mim. O amor de Jesus muda para sempre a vida desse homem chamado Zaqueu. Algum tempo atrás, eu estava em Balneário Camboriú, e eu liguei para um amigo meu, pensa num cara que tem um testemunho doido, cara, eu quero trazer ele qualquer dia aqui para pregar esse testemunho para a gente. Alguém já ouviu do Rodolfo, ex-Raimundos? Uai, é fã do Raimundão aqui, tá? A gente ia fazer um negócio junto em Florianópolis, eu falei, Rodolfo, estou passando aí no teu AP, desce aí, e desceu, a gente estava indo para Floripa junto, estava dirigindo, ele estava do meu lado, a gente num papo vem, papo vai, ele contando, Mateus, cara, se não fosse Jesus me encontrar onde eu estaria, eu acho que vivo eu não estava, Mateus, e a gente, papo, cara, bom de aquilo que Deus estava fazendo. De repente, quando a gente chegou no pedágio, aquele pedágio que eu sempre me esqueço do dinheiro, e aí tem que deixar uma carteira lá de identidade, só empreendo com o cartão e me esqueço do dinheiro. Quando a gente chegou no pedágio, eu falei uma coisa para o Rodolfo, Rodolfo, uma coisa eu tenho admiração por ti, bro, porque quando você estava no auge da tua carreira, eu não sei quem viveu a época de 90 aí, mas cara, não existia nenhuma banda, eu acho, mais famosa no Brasil do que o Raimundos. Ele falou, Mateus, a gente dormiu sem ninguém nos saber quem a gente era, e a gente acordou famoso e rico, simplesmente explodiu, cara, aquela música. Eu falei, canta aí para nós ao vivo, complicada e perfeita. O Rodolfo, sai fora. Mas eu falei, Rodolfo, eu tenho uma coisa, cara, que eu te admiro demais, cara, que muita pessoa foi para Jesus quando estava arrebentado, cara, quando estava com a vida arrebentada, ele foi procurar Jesus. Eu falei para você, tu foi o auge, cara, você foi o diferente, você estava no auge da tua carreira, você estava na fama, você estava cheio da grana, e você abriu mão de tudo para seguir Jesus. Eu achei que o Rodolfo ia dizer, isso aí, é nóis. Mas o Rodolfo olhou para mim e falou assim, Mateus, obrigado pelo elogio, meu brother, mas deixa eu falar uma coisa para ti, cara, eu não tinha outra escolha. Quando eu descobri o quanto que Jesus me amava, quando eu descobri o amor dele pela minha vida, quando eu descobri o que ele fez por mim naquela cruz, o que ele pagou por mim, eu não tinha outra opção a não ser abrir mão de tudo aquilo que eu sabia que não era de Deus, para mim até a minha carreira, Mateus, mas eu não me arrependo nem um dia de ter deixado Jesus me mudar. Não me arrependo nem um dia de tudo que eu abri mão, porque eu troquei tudo, é verdade, mas eu ganhei tudo também. Deus fala, mas você já descobriu que muitas vezes na nossa vida, o diabo também fala. E eu acho que quando o diabo fala conosco, muitas vezes ele fala por meio de perguntas, e uma das perguntas que o diabo fala para a gente às vezes é se vale a pena. Já várias vezes veio essa voz para mim, não veio para você? Será que vale a pena, Mateus, ser fiel a Deus? Será que vale a pena trocar a balada pela igreja?
Será que vale a pena trocar a maconha pela Bíblia? Será que vale a pena trocar o errado pelo certo? Será que vale a pena abrir a casa, a tua própria casa, para falar de Jesus para as pessoas? Será que vale a pena, menino, se guardar para a mulher que Deus tem para ti? Será que vale a pena, menina, esperar e crer que Jesus nunca falhou com ninguém, não falhará com você, te dará uma pessoa exatamente como teu coração deseja? Será que vale a pena? Muitas vezes Satanás fala conosco através de perguntas. Quando Pedro pergunta para Jesus, ele fala: Jesus, e nós que largamos tudo para te seguir, quanto a nós? Jesus falou: Pedro, ninguém nessa vida que deixou pai ou mãe, filho ou filha, ainda nessa vida vai receber 100 vezes mais. Pedro, vale a pena. Zaqueu, apenas num instante, toda a sua vida é transformada. A Bíblia conta os evangelhos a respeito de um jovem conhecido como jovem rico, a gente não sabe o nome dele, mas ele tinha um passado lindo. Ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ser perfeito? Uau, cara, você consegue ver o passado maravilhoso desse cara? O que eu preciso fazer para ser perfeito? Você foi tão perfeito, eu não sei quanto a você, mas eu não. Quando eu olho para a minha vida no passado, quantos erros, quantas dores, quantas coisas que eu desapontei o Senhor, quantos pecados, quantas coisas que até eu queria ter feito diferente, mas na verdade eu não fiz. Eu fui como Zaqueu, pequeno. Ele fala: o que eu posso fazer para ser perfeito? Jesus fala: só te falta uma coisa, vende todos os seus bens e doa aos pobres e você será perfeito. A Bíblia fala que aquele rapaz rico, ele simplesmente abaixa a sua cabeça, se entristece, e ele não segue Jesus. Esse cara tinha um passado bom, mas ele não tem coragem para decidir hoje em deixar Jesus mudar a vida dele e escrever uma história linda para ele. Zaqueu, por contrário, tinha um passado arrebentado, cara, a pior reputação, o pior caráter, o auge de relacionamentos quebrados, a pior fama que um homem poderia ter. Ele tem um passado todo errado, mas naquele dia ele permite com que Jesus mude o futuro da vida dele. Zaqueu, ele diz: eu quero, Jesus, deixar você entrar na minha casa. Se conecte comigo aqui. Não existe nenhuma decisão tão terrível que você tomou no seu passado. Não existe uma decisão tão péssima que você tomou no seu passado que possa ser maior que uma ótima decisão que você toma hoje na presença de Jesus. Zaqueu se entrega para o Senhor. Ele diz: Jesus, transforma a minha vida. Jesus não tem problema, cara, de pegar o cara mais pecador que existe. Mas sabe o que eu acho que isso fala? A história de Zaqueu me impacta. Eu quero encerrar falando isso para ti, porque a vida de Zaqueu muda de verdade. Zaqueu não apenas leva Jesus para dar uma voltinha, e eu acho que esse é o maior problema de muitas pessoas. Dão uma voltinha com Jesus no domingo, mas durante a semana, cara, Jesus não está aqui dentro. Eu apenas quero dizer para você que se você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se você crê que Jesus tem o poder para te transformar, se você crê que Jesus está chamando você hoje, Ele pode entrar no seu coração e a sua vida nunca mais será a mesma. Apenas um encontro com Jesus tem o poder de para sempre mudar a nossa vida. Eu não sei quanto a você, cara, mas com tudo isso que a gente está tentando, eu estou tentando falar hoje, isso aqui é mais ridículo de todos. Eu apenas quero dizer para você que tem um Jesus que ama você, e o amor dele pode transformar você.
Talvez você diga: Mateus, eu já tentei ser melhor. Já sentiste alguma vez na sua vida que você está piorando em vez de melhorar? Antes eu não cometia esses pecados, e agora eu acho que eu cometo pecados que eu nem antes cometia. Se você apenas receber Deus Pai, o amor de Deus Pai, cara, isso vai mudar a tua maneira de ver a vida. Isso vai mudar, cara, a tua prioridade. Isso vai mudar, cara, a maneira de você olhar para o pecado. Isso vai mudar, cara, a maneira de você dizer: Jesus, eu quero te agradar. Porque o amor dele, gente, é a única coisa certa que nós temos nessa vida. Quando você recebe essa palavra, você pode dizer amém? Fica de pé onde você está.